Esperar não é algo fácil, não é algo simples. A verdade é que nós somos imediatistas. E me parece que cada dia mais a velocidade com que as coisas acontecem em nossos dias faz com que sejamos ainda mais apressados. Esperar não é fácil, não temos muita paciência, não é uma tarefa fácil esperar. Somos impacientes, temos dificuldades para esperar. E talvez uma das maiores dificuldades do nosso coração é justamente esperar. Nossa paciência é curta e nós queremos que tudo aconteça do nosso jeito. Que tudo aconteça dentro da nossa urgência. Que tudo aconteça dentro da nossa agenda. E muitos pecadores por aí tentam enquadrar Deus na parede. Tem que acontecer no meu tempo. O século 21 nós podemos dizer que é o século do imediatismo. É o século do fast food. Nós não temos paciência para chegar num restaurante, pedir a refeição, esperar que ela seja preparada, porque nós andamos com pressa. É muito mais cômodo a gente passar no drive-thru. É assim que eu sei falar, viu, irmão? Você quer inglês é de outro jeito. Mas eu sou de matriz. Quantas vezes, na pressa, a gente passa ali naquele drive, a gente pede um sanduíche seco, horrível, mas a gente come. Toda sexta-feira os adolescentes saem daqui da igreja e vão para ir para esse restaurante, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda. Mas já pensei até fazer uma parceria com eles. Porque toda sexta vai mais de 50 meninos lanchar lá. Para a gente ter desconto. Use o meu cupom. Alex79. Coisa de blogueiro, né? Meu cupom, olha. Nós não sabemos mais esperar. Eu tenho um primo que uma vez ele foi pedir uma pizza, a pizza demorou horrores. Ele se levantou e foi embora. Aí vocês, que horror, tu ia fazer a mesma coisa. Não temos paciência para esperar. O grande problema é que nós queremos, às vezes, que Deus entre dentro desse imediatismo nosso. Queremos que Deus haja dentro do nosso tempo. Nós não temos paciência para esperar um dia, esperar uma semana, esperar uma eternidade para nós. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã sobre o desafio de esperar no Senhor. E o texto que quero usar para a nossa meditação está no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, o verso 31. O texto é bastante conhecido. E nesse último versículo do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, ele diz assim, Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Subirão, correrão e caminharão. E eu quero me deter num detalhe desse texto. Esse texto fala de voar como águias. Já perceberam que há basicamente duas formas das aves voarem? Eu também não sabia, mas descobri. As aves, ou elas batem as asas para possibilitar o seu movimento, e algumas aves conseguem bater suas asas numa velocidade espantosa. É o caso dos colibris. Outras aves desenvolveram uma habilidade para voar simplesmente sem bater as asas. E a maior parte do tempo
elas simplesmente planam. O que foi então que as aves perceberam? As correntes do ar quente, elas tendem a subir. Então, há aves que conseguem voar por horas sem bater as asas. Elas simplesmente conseguem as correntes. E quando elas seguem as correntes, e quando a corrente vai diminuindo e ela vai perdendo a altitude, ela consegue encontrar outra corrente de ar ascendente. E começa então a subir de novo, e ela consegue simplesmente planar. Elas conseguem simplesmente planar. E eu gosto de pensar o fato de que em nossa vida, nós não precisamos passar o tempo todo batendo as asas. Não precisamos agir freneticamente o tempo todo. Precisamos aprender como as águias a planar. Precisamos aprender a voar. E quando a gente começa a perder a altitude, Deus, que é soberano, Ele providencia estratégias para sermos elevados novamente, sem que isso dependa do nosso esforço. Mas voltando para o nosso tema, e a gente volta a falar sobre as ases um pouco mais daqui a pouco. Eu quero lhe lembrar que esperar no Senhor inclui alguns conceitos importantes. Esperar no Senhor é, portanto, ter paciência. Esperar no Senhor é ter paciência. Você já ouviu falar no teste do marshmallow? Ô, irmão, eu sempre achei aquele negócio muito chique. Às vezes dava vontade de ser americano, porque todo filme que tinha uns meninos lá assando aquele troço lá. Uma pesquisa foi desenvolvida por professores de Stanford. Olha como eu falei bonito agora. Lá no passado, eles pegaram crianças de 3, 4 e 5 anos de idade, e eles colocaram essas crianças, cada uma delas sozinhas numa sala, e a criança recebia um marshmallow. E o instrutor disse: olha, você pode comer esse marshmallow. Ou se você não comê-lo, se você esperar, eu volto daqui a 15 minutos e te dou 2 marshmallows. Você não vai ter apenas um, você vai ter 2, se você não comer, se você esperar. E aí o processo de observação do comportamento daquelas crianças é algo muito interessante. Alguns ficavam impacientes, pegavam, mexiam, cheiravam, outras faziam outras coisas, botavam na camisa. O tempo ali era uma eternidade. O tempo não passava, e alguns já comeram imediatamente quando receberam. Assim que eles se viram sozinhos dentro da sala, imediatamente engoliu o marshmallow. Outros aguentaram um pouquinho mais, 2 minutos, 3 minutos. Teve gente que chegou a aguentar 14 minutos e meio e comeu. A verdade é que 1 em cada 3 crianças conseguiu resistir e conseguiu não comer o marshmallow e ganhou outro. Em seguida, os estudiosos acompanharam por vários anos o desenvolvimento daquelas crianças e descobriram que todas aquelas crianças que conseguiram esperar, elas foram muito bem sucedidas nas várias áreas da vida. As outras tiveram muito mais dificuldades para crescer, dificuldade para lidar com a frustração e tantas outras coisas. Eu estou mencionando isso para dizer que esperar é difícil, é complicado.
Enquanto no passado a gente esperava dias até que uma resposta de correspondência chegasse. A turma não sabe o que é isso, não. Escrever uma carta e mandar esperar. Acredite, eu peguei essa época, irmão. Hoje, se uma mensagem do WhatsApp não é respondida em 30 segundos, a gente fica incomodado. Eu estava lembrando ali na sala que o irmão falou comigo semana passada, eu não respondi ainda. Você não responder na hora, já era, irmão, já era. Porque eu olho aqui no celular, eu vejo assim, ó. Todas já foram lidas, mas tem 10 embaixo ainda, eu não rolo um negócio não. E se a gente descobre que a pessoa está online, a gente começa a pensar besteira. Confissão de pecado aqui. Quem nunca pensou besteira? Você online, você diz, você até peca. Desgraçado, não está ouvindo não. Está online e não responde. Alguma coisa aconteceu, tem alguma coisa errada. A minha mulher, quando vê online, ela liga até para o SAMU. Um dia ela ligou para o Lucas, parece. Mas ela ligou para o Lucas, não tem um negócio assim que ela ligou. Eu esqueço, às vezes eu estou fazendo a mensagem, estou estudando, ela fica online aqui. O povo pensa que eu estou aqui. Não, estou lendo a palavra, irmão. Esperar no Senhor é ter paciência. E o exercício da paciência não é fácil. Somos tentados a viver uma vida permanentemente frenética, a estar em ritmo acelerado o tempo todo. E a gente que é homem gosta disso. A gente se reúne 4 homens. Aí fica dizendo, não, mas eu sou ocupado demais. Eu acordo 5 horas da manhã e não faço isso. E não sei o que, eu chego em casa 11 horas da noite. Aí tu bate no peito para se orgulhar disso. Orgulho besta. Fica competindo quem está mais ocupado. O Augusto Cury já falou sobre isso, com a ideia de que as crianças têm desenvolvido a síndrome do pensamento acelerado. A gente coloca um negócio desse assim, irmão, para você pensar que a gente estudou. Os estímulos são tão intensos, tão frequentes, tão rápidos, que nós passamos o tempo todo num ritmo intenso de raciocínio. Nós não conseguimos parar. Não é sem razão que a insônia é mais frequente. Não sem razão que a ansiedade é mais intensa. Não sem razão a depressão aparece com mais facilidade. Não sem razão os suicídios só aumentam. Nós passamos a ter muito mais dificuldade para esperar. Quando a Bíblia muitas vezes propõe isso, que nós consigamos esperar, consigamos ter paciência. O curioso é que eu não preciso fazer nada para esperar. Mas talvez é justamente por isso que seja tão difícil. Porque eu não consigo fazer nada, porque eu estou acostumado a fazer qualquer coisa, o tempo todo. Mas o esperar no Senhor é ter paciência, é ter a capacidade de prorrogar e de adiar a recompensa. O fenômeno é tão complicado que hoje em dia as pessoas estão extremamente preocupadas com as bênçãos imediatas. Jesus tenta falar sobre isso quando ele diz, olhem, prestem atenção, não ajuntem tesouro na terra. Aqui a traça e a ferrugem consomem. Aqui os ladrões minam e roubam. Mas ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Paulo fala sobre buscar as coisas do alto e não da terra. Paulo diz muitas vezes que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo ainda afirma que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso da glória. No entanto, até mesmo no fenômeno religioso, as igrejas enchem, são aquelas que mais propõem bênçãos para hoje,
enche as igrejas que propõem bênçãos hoje, fartura hoje, prosperidade hoje. E nós precisamos então entender que esperar no Senhor é ter paciência, por difícil que isso pareça ser. Mas esperar no Senhor também é ter confiança. E aqui eu quero voltar à experiência dos pássaros. Não é fácil parar de bater as asas, a menos que você tenha certeza de que você não vai cair. Você só consegue parar de bater as asas quando você tem certeza de que você não vai cair. É essa a grande dificuldade. Temos que admitir que a razão pela qual nós tentamos resolver tudo sozinhos é que parece que nós não temos um backup. Nós não temos uma força para nos sustentar. Nós achamos que dependemos de nós o tempo todo. Nós achamos que nós é que resolvemos. Nós achamos que é nós que fazemos. Nós achamos que é nós que temos a solução. E algumas vezes, irmãos, igreja, nós somos derrubados quando todas as coisas fogem ao nosso controle. Quando vivemos a difícil situação na qual nós não podemos fazer absolutamente nada. E eu quero dizer uma coisa para você: há momentos nos quais Deus nos tira todos os recursos, para que finalmente entendamos que precisamos depender dEle, precisamos esperar nele, que a fonte é Ele e não nós, que a segurança está nele e não em nós, que a solução vem dele e não de nós, que os recursos estão todos nele. Nós somos tentados a achar que temos as respostas, que temos a solução, que temos o caminho a seguir e que todas as coisas são encontradas em nossa capacidade. Nós somos assim. E algumas vezes somos lembrados pelas experiências da vida, por vezes pelo agir direto de Deus, de que nós precisamos ter confiança no Senhor. Até porque a Bíblia diz que é justamente quando nós esperamos que aprendemos mais sobre o agir de Deus. É quando esperamos que aprendemos mais sobre o agir de Deus. É ao esperar que nós aprendemos sobre quem Deus é. É ao esperar em Deus que nós aprendemos sobre como Ele age. Porque enquanto nós estamos batendo as asas, nós temos a sensação de que o recurso é nosso. Enquanto estamos batendo as asas, nós achamos que a solução vem da nossa capacidade, da nossa habilidade, do nosso dinheiro, do nosso status. Nós não percebemos o agir de Deus. Nós não percebemos a presença de Deus. Nós não conhecemos a natureza de Deus. Nós não sentimos o amor de Deus por nós. Porque nós temos a equivocada sensação de que o que nós temos, nós conseguimos. De que aquilo que nós é que cuidamos de nós mesmos. De que nós é que suprimos as nossas necessidades. A falsa sensação de que nós é que resolvemos os nossos problemas. É assim ou não é? Todos nós estamos batendo asas o tempo todo. E Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para dizer: você precisa aprender a planar. E quando estiver caindo, eu providencio algo para você, para elevar você outra vez. Mas você não vai cair se você aprender a depender, a esperar, a confiar tão somente em mim. E quando exercitamos o esperar nele, aí nós vemos o agir de Deus. E ao invés de nos sentir inseguros, nós aprendemos a ter segurança nele. E ao invés de nos sentir sozinhos, nós descobrimos o quanto somos amados por Ele. E ao invés de nos sentir desamparados, nós percebemos o quanto esse Deus cuida de nós.
Esperar no Senhor é possível quando nós temos confiança no Senhor. E é confiando no Senhor que nós entendemos a sua bondade. Você quer conhecer a bondade do Senhor? O livro das Lamentações, do capítulo 3, do verso 25, vai dizer o seguinte: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Quer conhecer a bondade de Deus? Espera no Senhor. Quer experimentar a bondade de Deus? Aprenda a esperar nele. Deposite nele a sua confiança. E por isso, o verso 25 do mesmo capítulo 3 de Lamentações vai dizer, completando: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Você consegue aguardar em silêncio? Se esperar já é difícil, imagina esperar em silêncio. Está demorando, aí começa a reclamar, a murmurar. Você consegue esperar o agir de Deus? Experimente reservar um tempo para estar com o Senhor todos os dias. Que tal a gente começar o nosso dia reservando um tempo para conversar com Deus, a começar de mim? Não precisa ser muitas horas no começo, não. Comece amanhã, na segunda-feira, 1 minuto para conversar com Deus. 1 minuto. Depois você vai aumentando, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Converse com Ele. Abra o seu coração para Deus. Fale para Deus das suas angústias. Fale para Deus das suas inquietações. Fale com Deus das suas preocupações, dos seus receios, dos seus temores. Porque a verdade é que todos nós temos isso aqui, irmãos. Coloque isso diante de Deus. Divida tudo isso com Deus. Não divida isso no Instagram, no Facebook, não. Divida com Deus. Partilhe com Deus. Entregue isso para Deus. A expressão usada por Pedro é: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Se você não aprendeu ainda a lançar, vai compartilhando com ele devagarinho, até chegar aquele momento que você consegue entregar para ele totalmente o que está te deixando angustiado, angustiada, totalmente a sua ansiedade. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 11 ao 15, as aves são lembradas mais uma vez. A águia é lembrada. E diz assim: como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos e, estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo. Também o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Deus nos faz experimentar. Quando esperamos nele, quando confiamos nele, Deus nos faz experimentar coisas incríveis. Deus nos faz experimentar coisas inimagináveis quando confiamos, quando esperamos nele. Que tal você confiar plenamente nele? Que tal você parar de bater as asas hoje e esperar e confiar nele? E você vai experimentar coisas extraordinárias, coisas inimagináveis, coisas que você jamais viveu. Quantas vezes Deus nos surpreendeu? Quantas vezes Deus trouxe para a nossa vida coisas que jamais poderíamos supor? E tem umas brincadeiras que os caras usam por aí, que tem coisas que só quem experimenta é milionário e missionário. Porque realmente tem coisa que você diz: puxa vida, eu jamais imaginei isso acontecer comigo.
Eu jamais imaginei ter um casamento abençoado, filhos abençoados, estar numa igreja abençoada. Porque Deus faz isso, irmãos, e não tem nada a ver com o meu esforço, não tem a ver com o meu diploma, não tem a ver com o meu conhecimento, tem a ver com Ele. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, generoso. Quando eu espero, quando eu confio em Deus, Deus me faz experimentar coisas incríveis, coisas extraordinárias e coisas inimagináveis. E de vez em quando Deus nos dá uns presentes para a gente. Reverendo Augusto Nicodemo diz que Deus é tão bom, irmão. Ele promete suprir as nossas necessidades, mas Ele é tão bom que Ele nos dá de vez em quando uma sobremesa. Ele nos dá um pudim de vez em quando. Ele diz, olha, não fica preocupado com coisa alguma. Não fica preocupado com o que comer, não fica preocupado com o que vestir. Busca em primeiro lugar o meu reino. E todas essas coisas, que coisas? O que comer, o que beber, o que vestir, será acrescentado. E Ele é tão bom que Ele dá sobremesa, irmão. Ele dá sobremesa. Outro dia eu fui pregar, dezembro. Um amigo meu que é empresário, chamou uns amigos empresários, um povo lá que é blogueiro lá, e eu fui lá. O que eu vou falar aqui para esse povo? Mandar tudo se arrepender. E preguei lá sobre gratidão. E disse, olha, eu olho para o meu carro hoje, do tanque cheio, mas Deus não me faz esquecer de quantas vezes eu com Benjamin e a Sofia faltou gasolina e eu empurrando pelo Santo Eduardo. Então eu olho para o tanque cheio e disse, foi o Senhor que encheu esse tanque. E quando terminou tudo aqui, não sei o quê, e eu disse, pensando comigo, eu vou comprar um sapato para mim no ano novo. Aí um dos caras chegou lá com um negócio lá, com um sapato novo, irmão, novo. Aí não sei o que, deu para me chamar e disse assim, você estava falando ali, eu senti, ele dá para você. Olha o sapato aqui, irmão, está aqui. Deus cuida. Deus cuida. Ele dá dinheiro para a gente comprar? Dá, mas se Ele também quiser usar o povo, Ele usa. Se Ele quiser usar a gente, Ele usa para a gente também abençoar. Eu só sei que Ele é o Deus que cuida. Esperar no Senhor é, portanto, confiar nele. E por último, para terminar, lembrando que esperar no Senhor é ter paz. Esperar no Senhor é ter paz. Eu quero que você entenda que há uma diferença entre quietude e ociosidade. Há uma diferença entre confiança e irresponsabilidade. Deus nos quer prudentes. Deus nos quer sensatos. Deus nos quer cuidadosos, sim, mas Ele quer que entendamos que há coisas que não estão sob o nosso controle. Há coisas que não dependem de nós. Há coisas que não dependem de nossas decisões ou dos caminhos que escolhemos. São coisas que dependem dEle. E é por isso que tantas vezes a palavra de Deus tenta nos ensinar sobre isso. Quantas vezes os salmos falam sobre esperar no Senhor. E Jesus tenta explicar lá no Sermão do Monte que nós não devemos andar ansiosos. Ou o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, que devemos trocar a nossa ansiedade pela oração. Ou então Pedro, quando ele escreve em sua carta, que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Dá para perceber como a Bíblia reiteradamente nos lembra e nos ensina que nós precisamos ter a paz do Senhor. Esperar nele a ponto de experimentar paz no nosso coração. No livro do profeta Isaías, no capítulo 30, verso 15, diz assim, pois assim diz o Senhor, o Santo de Israel, voltando, descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quisestes. No sossego e na confiança estará a vossa força. Sua força não está
na agilidade com que você bate as asas. Sua força não está na sua capacidade de lutar, na sua energia para brigar. Entenda de uma vez por todas, em nome de Jesus, que a sua força, a minha força está no Senhor. Ele é a fonte da nossa segurança, Ele é a nossa fonte de confiança. Por isso, no Salmo 46, o verso 10, Deus diz claramente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A ideia do texto aqui é: saia de cena, para de bater as asas, sai de cena, deixa eu ser Deus, deixa eu entrar em cena. Você já bateu as asas demais, está batendo demais, está se cansando, está na hora de você se aquietar, sai de cena e deixa eu entrar em cena. Quantas vezes, irmãos, Deus tem sussurrado nos nossos ouvidos: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Mas algumas vezes parece que Deus tem que gritar isso para a gente, para ver se a gente consegue ouvir. Calma, aquiete-se. Eu preciso entender que somente esperando no Senhor eu experimento a sua paz. Eu sei que o silêncio não é o nosso natural. Estar quieto não é o nosso natural. Somos impulsivos. Queremos o tempo todo agir, trabalhar. Mas voltando ao texto que lemos, Isaías 40, eu quero ler os versículos anteriores, versos 28 e 29, estou concluindo, que diz assim: não sabes? Não ouvistes? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa nem se fatiga? E inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Ele aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Igreja, é Ele que faz isso por nós. Esse Deus que é eterno, que é soberano, que é onipotente, que é imutável, que é onisciente, que é misericordioso, que é gracioso, que é poderoso. Esse Deus cuida de nós. Por isso eu queria terminar lembrando o que está no capítulo 30 do livro do profeta Isaías, no verso 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. E por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Eu quero que você chegue ao final de 2021 lembrando disso. Eu quero que a gente viva 2021 com essa convicção. Repita comigo, diga: bem-aventurados todos os que nele esperam. Você está pronto para esperar no Senhor? Você está pronto para confiar nele?